Oração de São Francisco. Uma mensagem de paz para todos os dias. Hoje, algo extraordinário pode acontecer com você. Não é coincidência que seus olhos estejam neste vídeo agora. Quando o coração humano se abre à fé, Deus sempre encontra um caminho para falar. E talvez seja exatamente isso que Ele esteja prestes a fazer. Esta oração, escrita por São Francisco de Assis, não é apenas um conjunto de palavras. É uma invocação capaz de mudar o rumo de um dia, a direção de uma vida e a forma como a alma enxerga o mundo. Nos próximos minutos você será conduzido a uma experiência espiritual que toca o mais profundo do ser. Esta oração tem o poder de silenciar o caos interior, dissipar as angústias e trazer uma paz que o mundo não entende, mas que o espírito reconhece de imediato. São Francisco nos ensina que a verdadeira transformação começa quando paramos de pedir e começamos a oferecer. Quando escolhemos ser instrumentos da paz, a graça divina começa a agir. Neste vídeo, você vai entender como essa oração se tornou uma das mais poderosas da história da fé e descobrir o segredo oculto por trás de cada verso. Um segredo que transforma quem ouve com o coração atento. Você verá como as palavras "Onde houver ódio, que eu leve o amor", não são apenas poesia, mas um chamado divino à ação espiritual. Prepare-se. Se você permanecer até o final, algo dentro de você vai mudar. O peso que te acompanha pode se dissipar, e o que antes parecia impossível pode começar a se mover. Muitos relatam sentir a presença de Deus neste momento da oração, e talvez hoje seja o seu dia de sentir isso também. Feche os olhos, respire fundo e abra sua alma. Você está prestes a entrar em um território sagrado, onde cada palavra se torna uma ponte entre você e o divino. São Francisco de Assis nasceu em um tempo em que o mundo estava mergulhado em guerras, vaidades e riquezas materiais. Ainda jovem, ele teve tudo o que muitos desejam: prestígio, conforto e respeito. No entanto, sentia um vazio que nenhuma conquista humana podia preencher. Foi nesse silêncio interior que ele ouviu a voz de Deus, chamando-o a uma vida de simplicidade, amor e entrega. Ao renunciar a tudo, São Francisco descobriu o verdadeiro sentido da liberdade espiritual. A paz que não depende de circunstâncias, mas da presença divina. A oração que leva o seu nome carrega essa essência. Um convite para que cada pessoa se torne instrumento da paz de Deus no mundo. Ela não foi criada para ser apenas recitada, mas vivida. Cada frase é um compromisso com o amor, a empatia e o perdão. Quando ele diz "onde houver ódio, que eu leve o amor", não fala de uma utopia, mas de uma prática diária. É um chamado para agir contra o egoísmo, transformar o ambiente ao redor e ser o reflexo da luz divina, mesmo quando o mundo parece escuro. Essa oração continua viva porque toca uma necessidade que atravessa os séculos, a necessidade de harmonia entre o humano e o divino. São Francisco compreendeu que o coração humano só encontra descanso quando aprende a servir, e que o amor verdadeiro não exige retorno. Ao rezar com sinceridade, a alma se eleva e se torna canal da graça. Cada palavra pronunciada é uma semente plantada no espírito, capaz de florescer em compaixão, cura e renovação. É por isso que tantos, ao ouvirem essa oração, sentem algo mudar dentro de si. A vibração das palavras ecoa na alma e desperta o que há de mais puro em nós. São Francisco não falava apenas sobre paz. Ele era a própria paz encarnada. E é isso que você começará a sentir a partir deste momento. A presença de um amor maior, silencioso e profundo, que toca o invisível e dá novo sentido ao viver. Agora, permita-se um instante de quietude. Silencie o que está ao seu redor e concentre-se apenas na presença divina. O silêncio é a linguagem que Deus usa para falar aos corações atentos. É no momento em que tudo se cala que o espírito se abre para ouvir aquilo que o mundo não consegue dizer. Respire profundamente e sinta o ar entrar como o sopro do próprio Criador. Cada inspiração é um convite à paz, e cada expiração
uma libertação de tudo o que pesa. Imagine-se em um campo verde, cercado pela natureza, com o som suave do vento e o canto distante dos pássaros. Nesse cenário, visualize São Francisco caminhando ao seu lado, com um semblante sereno e olhar compassivo. Ele não fala, mas a paz que emana dele comunica mais do que qualquer palavra. Sinta essa presença espiritual envolver você como uma luz suave e protetora. Enquanto você se aquieta, permita que todas as preocupações se dissolvam como névoa diante do sol. Entregue ao divino o que você não pode controlar. Essa entrega é o primeiro passo da oração, mesmo antes de pronunciar qualquer palavra. Deus não precisa de discursos longos. Ele precisa de corações dispostos. Quando você silencia, ele age. Neste momento, feche os olhos e repita em pensamento: Senhor, estou aqui. Fala comigo, transforma o que precisa ser curado e faz de mim um instrumento da tua vontade. Deixe que essa frase se torne o seu ponto de partida. Você não está apenas assistindo a um vídeo, está participando de um encontro espiritual. Cada segundo de silêncio é um gesto de fé, uma porta aberta para que a graça entre. O silêncio não é ausência, é presença. É nesse espaço sagrado que a alma se renova, o medo perde força e a paz começa a florescer. Continue respirando, sentindo o corpo mais leve e o coração mais calmo. Este é o instante em que a oração deixa de ser apenas som e se transforma em comunhão. Agora, é o momento de unir sua voz à de São Francisco. Cada palavra desta oração é um portal que liga o humano ao divino, o visível ao eterno. Não a repita como quem lê, mas como quem entrega. Sinta o peso sagrado de cada verbo. Imagine que, a cada frase, uma nova luz é acesa dentro de você. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essas não são simples palavras, são comandos espirituais. Quando pronunciadas com fé, elas moldam a realidade, acalmam tempestades interiores e restauram corações cansados. Cada frase é um espelho que reflete a essência de Cristo em nós. São Francisco compreendia que a oração verdadeira começa quando deixamos de pedir bênçãos e começamos a ser bênção. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Essa parte da oração é o coração da entrega. É aqui que o orgulho se dissolve e o espírito se torna leve. É nesse ponto que o ser humano descobre o segredo da vida espiritual. Quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais amamos, mais somos curados. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Este é o ápice da prece. Não fala de morte física, mas da morte do ego, do renascimento da alma em Deus. Quando você recita essas palavras, o Espírito Santo toca seu interior, e o impossível começa a se mover. Mantenha o coração aberto. A oração terminou, mas a presença divina permanece. Algo foi semeado em você, e esta semente crescerá em silêncio, trazendo paz, sabedoria e direção. Cada palavra da oração de São Francisco é uma chave que abre um portão espiritual. Quando ele pede para ser instrumento da paz, não está apenas clamando por tranquilidade, mas por transformação. A verdadeira paz não é ausência de conflito, é presença de Deus. Ser instrumento significa permitir que o Criador atue através de você, mesmo nas situações mais desafiadoras. É decidir ser ponte, e não muro. Quando São Francisco fala em levar amor onde há ódio, ele está nos lembrando que a fé exige ação. O amor é o único poder capaz de desarmar corações feridos e dissolver o ressentimento.
Isso não significa ser passivo diante da injustiça, mas responder ao mal com sabedoria e luz. Levar amor é um ato de coragem espiritual. É escolher a bondade mesmo quando ninguém mais escolhe. Levar o perdão onde houver ofensa é talvez o maior desafio humano. O perdão liberta duas pessoas ao mesmo tempo: quem perdoa e quem é perdoado. Ele quebra correntes invisíveis e permite que a alma volte a respirar. Quando você perdoa, não está dizendo que o erro foi certo, mas que o passado não tem mais poder sobre o seu presente. A oração também nos ensina a substituir a dúvida pela fé e o erro pela verdade. Isso é conversão interior. É sair da cegueira espiritual e enxergar com os olhos do Espírito. A fé é um salto no escuro que sempre cai nos braços de Deus. E a verdade não é um conceito, é uma pessoa, Cristo. Quando São Francisco fala em levar alegria onde há tristeza, ele toca o cerne da missão cristã. Alegrar-se não é ignorar a dor, é ter certeza de que ela não é o fim. A tristeza é um visitante temporário, mas a esperança é morada permanente. Levar alegria é semear luz nos corações que se apagaram, lembrando que o sol sempre volta a nascer. Por fim, levar a luz onde houver trevas é o chamado mais profundo de todos, porque há lugares e pessoas que só serão iluminados quando você decidir acender sua própria luz. Cada ato de bondade, cada oração sincera, cada gesto de empatia é uma centelha divina que rompe a escuridão. Essa é a mensagem viva da oração de São Francisco. Ser canal, não recipiente. Servir, não apenas pedir. Irradiar, não esconder. É um chamado para viver com propósito e humildade, reconhecendo que o maior milagre é transformar o próprio coração. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade desta oração. Nada acontece por acaso. Deus conduz cada passo, inclusive o que trouxe você a este momento. Este é o instante em que a reflexão se transforma em ação. Não basta apenas ouvir ou sentir, é hora de viver o que foi despertado. O chamado de São Francisco ecoa hoje com a mesma força de séculos atrás. Ser instrumento da paz, mesmo em meio ao caos do mundo. A fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária. Ela nasce quando o medo se cala e o coração confia, mesmo sem compreender. Oração e fé caminham juntas como corpo e alma. A primeira eleva, a segunda sustenta. Quando você ora com fé, não está apenas pedindo a Deus que mude as circunstâncias, mas permitindo que Ele mude você. Agora faça um pacto silencioso com o divino. Decida levar luz onde há trevas, amor onde há frieza e esperança onde há desânimo. Essa é a verdadeira missão de quem ora com sinceridade. A oração de São Francisco não termina quando as palavras acabam. Ela continua nos gestos, nas atitudes e nas escolhas diárias. Que cada encontro seu, cada palavra dita e cada ação tomada revelem a presença de Deus em você. Feche os olhos por um momento e declare com convicção: Senhor, faz de mim o teu instrumento. Repita quantas vezes for necessário até sentir que sua alma responde. Essa declaração tem poder. Ela reposiciona o coração e alinha o espírito com a vontade divina. É o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. A cada dia em que você recitar essa oração, imagine as suas palavras subindo como incenso ao céu. Elas não se perdem no ar, tocam o coração do Criador. E quando você compartilha essa oração, está multiplicando luz, expandindo o amor de Deus no mundo. Não retenha o que te abençoa. Leve essa mensagem adiante, com humildade e verdade. Porque quando você espalha a fé, o próprio Deus caminha contigo. Que esta oração viva em você e que sua vida se torne o reflexo do amor que São Francisco ensinou. Agora que sua alma foi tocada por esta oração, permaneça em silêncio por um breve instante. Sinta a presença de Deus ao seu redor, suave e profunda, como uma brisa que conforta e renova. Tudo o que foi dito não termina aqui. A semente espiritual foi plantada, e ela crescerá com cada repetição dessa oração,
com cada gesto de amor, com cada decisão de levar paz. A oração de São Francisco é mais do que uma prece, é um caminho. Um caminho que o convida a ser luz quando tudo ao redor parece escuro, a ser voz de esperança quando o mundo se cala, e a ser o abraço de Deus onde a dor ainda habita. Essa é a verdadeira missão daqueles que creem: transformar fé em presença e amor em ação. Neste momento, agradeça por estar vivo, por respirar, por ter encontrado tempo para se conectar com o divino. A gratidão é o altar mais puro que o ser humano pode oferecer. E quando você agradece, o céu se move ao seu favor. Diga em voz baixa: Senhor, obrigado por me permitir ser instrumento da tua paz. Essas palavras encerram o ciclo da oração e abrem o ciclo da vivência. A partir de hoje, leve essa energia para o seu dia. Leve-a ao trabalho, à família, aos lugares onde há cansaço e ausência de fé. Você não precisa ser perfeito, apenas disposto. Deus não busca vozes poderosas, mas corações sinceros. Quando a fé habita o coração, até o gesto mais simples se torna sagrado. Antes de encerrar, faça um último pedido silencioso. Peça que esta oração permaneça viva dentro de você, que te acompanhe em cada amanhecer e te proteja em cada noite. Que a paz de Cristo, a humildade de São Francisco e o amor de Deus se tornem o alicerce da sua caminhada. E quando o vídeo terminar, não o veja como um fim, mas como um novo começo. Reze novamente amanhã. Compartilhe com alguém que precisa de luz. Espalhe a mensagem, pois o mundo tem sede de almas que oram, curam e amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te faça instrumento da paz e te conduza pelos caminhos da esperança. A fé que começou aqui pode florescer todos os dias, se o coração continuar aberto. Que o Espírito de Deus permaneça com você a partir deste momento. Que cada palavra desta oração continue ecoando no seu coração, como um lembrete de que o amor é mais forte que qualquer medo e que a paz é um dom que começa dentro de nós. Que o exemplo de São Francisco inspire suas decisões, suas conversas e até seus silêncios. Que sua presença, onde quer que você vá, seja sinal de esperança para quem perdeu a fé. Levante-se com propósito, caminhe com leveza. Permita que o mundo veja em você o reflexo da luz divina. E quando sentir o peso dos dias, volte a esta oração. Ela não se desgasta com o tempo. Cada repetição renova a alma, reacende a chama e fortalece a fé. Lembre-se de que você não está só. Mesmo quando o silêncio parece vazio, Deus está agindo em profundidade. Agora, transforme este momento em missão. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir a voz da paz. Espalhe a mensagem e seja canal do amor de Deus na vida de outras pessoas. Há corações que só serão tocados quando você decidir agir. O simples ato de enviar esta oração pode ser a resposta que alguém está pedindo em segredo. Se esta mensagem te trouxe paz, inscreva-se no canal e junte-se a esta corrente de fé. Cada novo seguidor é uma chama acesa, cada comentário é uma prece compartilhada, e cada curtida é um gesto de luz que atravessa fronteiras. Aqui, todos somos peregrinos do mesmo caminho, buscando o mesmo Deus, aprendendo a viver o amor que transforma tudo. Que o Senhor te envolva com sua graça, te proteja de todo o mal e te conduza pelos caminhos da paz. Que Ele cure o que está ferido, fortaleça o que está fraco e renove o que parecia perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a bênção de São Francisco desça sobre você e permaneça para sempre. Agora siga em paz. Continue orando, continue crendo e nunca duvide. Deus tem ouvido cada palavra que o seu coração ainda não conseguiu dizer.